Oi, turma! Hoje vamos estudar a camada de rede, especificamente estudando o protocolo IP. Então, fazendo aqui uma breve introdução à camada de rede, ela foi projetada para permitir a transferência de segmentos entre uma origem e um destino. Então, esses segmentos eles vêm da camada de transporte e eles são encapsulados dentro de datagramas, que esses datagramas vamos estudar mais adiante, que são os datagramas do protocolo IP. Então, na área de dados desses datagramas é encapsulado o segmento de transporte, seja ele o DP, TCP ou qualquer outro protocolo de transporte que esteja sendo utilizado. Já no lado de quem vai receber a informação, ele vai fazer o processo inverso. Ele recebe o datagrama, processa as informações de cabeçalho e retira, né, o segmento que está encapsulado e passa para a camada de transporte para que ela tome as suas devidas providências com relação àquele segmento. Esses protocolos da camada de rede, eles estão presentes em todos os sistemas finais, ou seja, nos computadores, notebooks, celulares, etc., e também nos roteadores. Então podemos ver aqui nesta animação que nos sistemas finais nós implementamos todas as camadas da pilha TCP/IP. Entretanto, nos roteadores, como nós já vimos anteriormente, temos a implementação só até a camada de rede. Então, a mensagem que for gerada aqui na aplicação, na origem, ela vai descer as demais camadas, vai, neste caso específico, receber um cabeçalho de rede, como estamos vendo aqui nessa animação, e essa mensagem ela vai passando pelos vários roteadores, né, que são capazes de determinar, lendo o datagrama IP, o cabeçalho do datagrama IP, para onde é que essa informação tem que ir. Então, essa informação ela chega lá no destino, é desencapsulada, né, em cada uma das camadas. Entretanto, aqui na camada de rede ele vai ter esse processamento do seu cabeçalho, faz o desencapsulamento e passa para a camada de transporte. Finalmente é entregue, né, depois da camada de transporte, é entregue na aplicação. Então, o foco aqui é apenas na camada de rede, em que nós vamos estudar agora o funcionamento do protocolo IP e mais adiante o funcionamento dos serviços associados a esse protocolo IP e também associados à camada de rede e aos algoritmos de roteamento. Entretanto, é importante frisar que não existe aqui na camada de rede o conceito de conexão. Então, apesar da informação ela ter saído desta origem e ter sido enviada para este destino, não houve a conexão no nível de rede. A conexão houve, de fato, através da camada de transporte. A camada de transporte que permite estabelecer o conceito de conexão. Recordem que o socket é entre a camada de aplicação e a camada de transporte e é ele que permite essa conexão dos dois dispositivos. A camada de rede apenas provê uma forma de identificação entre os interlocutores, ou seja, entre a origem e o destino, com base nos endereços IP. Então, os endereços IP nada mais são do que os identificadores desses dispositivos, ou seja, da onde eu quero conversar, com quem eu quero conversar. Então, não há conexão na camada de rede. Tenham essa informação como importante. Então, olhando um pouquinho, bem resumidamente aqui para a camada de rede na internet, ela pode ser vista como um conjunto de várias redes, né, de várias sub-redes, e elas estão interconectadas entre si. Cada sub-rede dessas, normalmente chamamos de sistema autônomo, né? Que basicamente são as redes que cada provedor tem, né? Geralmente, um provedor precisa ser um sistema autônomo para poder distribuir a sua faixa de endereços IPs. Entretanto, há aqueles casos em que nós, como clientes, nos conectamos ou fazemos uma assinatura a um determinado provedor, então nós estamos nos associando a um provedor que já é um sistema autônomo. Então vamos fazer parte daquela sub-rede. Então, resumidamente, podemos entender um sistema autônomo como uma faixa de endereços IP em que cada cliente ou cada usuário que se conectar nessa rede vai receber um IP dessa faixa. Tá? Então nós estaríamos interligados nesse sistema autônomo. Essa interconexão ela permite que a informação ela possa ser trocada entre um sistema autônomo e outro, de forma que eu, estando aqui no Brasil, poderia me comunicar com alguém que esteja lá na China. Então, a rede a qual eu pertenço, o sistema autônomo ao qual eu pertenço, tem que estar ligado a outros sistemas que levam a informação até a China. Da mesma forma, para voltar da China para cá, tem que ocorrer o mesmo processo, né, de interconectar em outros sistemas autônomos para a informação poder chegar até aqui.
Então essa interconexão entre os vários sistemas autônomos basicamente se dá através de diversos backbones, né? Aqui na imagem podemos tentar entender um pouco mais o que é um conceito de backbone. A tradução seria como se fosse uma espinha dorsal da internet, ou seja, seriam as várias ligações aqui representadas com essas cores, né? Vermelho, cor de vinho mais escura, roxo e azul, seriam a constituição da internet, neste caso específico, no Brasil, da Rede Nacional de Pesquisa, que é a RNP, que provê acesso às universidades. Então, este é um exemplo do backbone, né, no ano 2016, em que nós temos a interligação das várias cidades. Aqui, pegando como exemplo a cidade de Natal, ela está interligada com João Pessoa e também está interligada com Fortaleza. Então, por exemplo, se eu estou em Natal e quero me comunicar com alguém que está fora do país, eu vou ter que recorrer a enviar minha informação por toda esta infraestrutura até conseguir uma conexão internacional. Então, neste exemplo aqui, em Fortaleza, nós temos uma conexão internacional. Então, minha informação vai sair do sistema autônomo do meu provedor para ser enviado para o sistema autônomo do provedor lá em Fortaleza, para o provedor de Fortaleza enviar para os outros sistemas autônomos até chegar aonde eu quero chegar. Existem alternativas, né? Eu poderia mandar de Natal para Fortaleza, Fortaleza encaminharia para Brasília, Brasília poderia encaminhar para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo. São Paulo aqui está representado com duas ligações internacionais. Então, eu passaria por vários sistemas autônomos até chegar em São Paulo, e São Paulo também faria o mesmo em direção aonde eu quero enviar essa informação. Então, percebam que a internet ela é constituída por vários backbones, né? Algo similar a este estilo aqui. Então, os backbones nada mais são do que várias interconexões entre vários sistemas autônomos, né? Que poderíamos indicar como interligação entre vários provedores. Então, a camada de rede na internet, ela basicamente está constituída com três grupos de protocolos, que são os protocolos IP, geralmente são IP, embora tenhamos outros, mas aqui no foco vai ser os protocolos IP, para endereçamento dos dispositivos. Temos os protocolos de controle de mensagens, né, que normalmente são utilizados para atualizações de informações entre roteadores ou indicação de erros de comunicação, entre outras coisas que nós vamos estudar. E também temos os protocolos de roteamento aqui elencados, né, por esses três, né, o RIP, o SPF e o BGP, que também vamos estudar mais adiante. Então, basicamente, nós temos a parte de endereçamento, a parte de controle de informação, né, se a rede está disponível ou não está disponível, se houve um erro de rota, se não houve, e os próprios protocolos de roteamento, que determinam por onde é que a informação vai passar até chegar àquele destino. Então, propriamente iniciando o estudo do protocolo IPv4, o próprio nome dele já denuncia, ele é a versão 4 do protocolo da internet, né? IP é Internet Protocol, e ele foi projetado para fazer a interligação lógica entre os dispositivos de rede. Então, basicamente, olhando aqui para este exemplo, cada dispositivo na rede ele tem um número único, né? Que basicamente é um endereço IP único. Okay? Esses endereços IP na mesma rede eles não devem se repetir, eles têm que ser únicos justamente para poder identificar quem é quem dentro daquela rede. Ou seja, se eu quero me comunicar de uma origem para um destino, eu preciso ter IPs distintos para poder identificar efetivamente como é que aquela informação vai ser enviada. Cada interface de rede, ou seja, cada placa de rede, ele pode receber um endereço IP. Então é possível que dispositivos possuam múltiplas interfaces de rede e, consequentemente, tenham múltiplos endereços IPs. Não é desejável ter múltiplas interfaces de rede e ambas estando na mesma rede receberem o mesmo IP. Isso não é desejável, não é possível, que pode ocasionar conflitos de IP. Bom, olhando aqui para o formato do datagrama IPv4, nós temos aqui uma série de campos que identificam algumas informações. E aqui, ao final, temos a parte de dados, que é onde ocorre o encapsulamento dos segmentos de transporte. Então, o primeiro campo é sempre identificando qual é a versão do protocolo. Então, neste caso, é a versão 4, ok? O segundo campo seria o tamanho do cabeçalho. O terceiro campo já seria um recurso ligado à qualidade de serviço, ou seja, se aquela mensagem vai ter alguma prioridade de transmissão em relação a outras. Aqui seria o tamanho total de todo o cabeçalho, comportando também a parte de dados. Teríamos aqui a parte de identificação, porque cada datagrama ele tem um número de identificação.
para que quando ocorra a transmissão, caso haja uma fragmentação, você consiga saber qual é o número de cada pedaço que foi fragmentado. Também temos aqui as flags e os offsets de fragmento, que basicamente indicam se aquela mensagem ela vai ser quebrada em pedaços menores ou não. TTL seria o tempo de vida daquela mensagem. Então, à medida que um datagrama ele vai sendo enviado ao longo de vários dispositivos, ele é como se fosse um contador que vai sendo decrementado. Então, suponha que nós tenhamos um TTL, Time to Live, okay, do tamanho de 32. Então, quando saiu do meu computador para o próximo dispositivo, que seria um roteador, por exemplo, esse TTL ele vai ser decrementado. Então, de 32 passa para 31. Quando o roteador passar para frente, vai ser decrementado também para 30. E assim vai. A cada salto que a mensagem ela vai dando, né, de um lugar para o outro, esse contador vai sendo decrementado. Então, esse TTL ele tem que ter um tamanho que seja suficiente para conseguir alcançar o destino. Entretanto, esse valor, quando chegar em zero, então, por exemplo, passou por algum roteador e o próximo salto, o TTL chegou em zero, essa mensagem ela não vai ser mais repassada adiante, caso não tenha chegado até o destino. Então ela vai ser descartada, porque o TTL zero indica que aquela mensagem já andou demais na rede, ou já deu saltos demais do que deveria dar, e aí ela vai ser descartada. Entretanto, se você coloca um TTL maior, você consegue provavelmente garantir que aquela mensagem fique mais tempo na rede, ou passe por mais saltos até chegar ao destino, e assim consiga ser efetivamente entregue. Entretanto, TTLs muito grandes acabam causando alguns problemas da mensagem ficar rodando indefinidamente na rede por muito tempo e de repente chegar tarde demais, dando voltas e voltas até o destino. Não é uma situação desejável, porque falando em apenas uma mensagem é uma coisa tranquila, mas se formos considerar milhões de mensagens sendo transmitidas na internet, isso acaba ocasionando algum atraso na comunicação. Aqui temos o protocolo, que basicamente indica qual é o protocolo que está sendo encapsulado na área de dados. Então nós temos a indicação se é um protocolo ICMP, que é o protocolo de controle de mensagens que nós vamos ver, se é uma mensagem TCP ou se é uma mensagem UDP. O checksum é o cálculo da integridade da mensagem. Temos o endereço de origem e destino, que basicamente são os endereços IPs para onde é que vamos enviar e quem está enviando. E a parte aqui de opções e de preenchimento é opcional, não é utilizado na prática, mas é possível utilizar até 40 bytes a mais, porque o cabeçalho, todo este cabeçalho do datagrama IPv4, ele tem 20 bytes por padrão, mas ele pode crescer até 60. Então podemos inserir aqui, caso necessário, mais informações. Agora, isto aqui normalmente é utilizado quando estamos fazendo algum teste de rede ou desenvolvendo alguma aplicação muito específica. Por padrão, não utilizamos o campo de opções nem de preenchimento. E por fim, a parte de dados a serem transportados, conforme eu disse inicialmente. Então, o formato do endereço IPv4, eles são palavras de 32 bits, que normalmente nós dividimos em 4 octetos ou bytes. Então, eles são escritos normalmente na notação decimal ponto. Então, cada octeto, cada byte, ele é representado por um número decimal separado por esse ponto. Então, se formos olhar aqui esse exemplo, 0.0.0.0. Então, isto aqui seria uma representação decimal ponto, decimal ponto, decimal ponto. Então, olhando aqui para todo esse espaço de 32 bits, nós poderíamos ter endereços partindo do 0.0.0.0 até 255.255.255.255. Então vamos olhar aqui um exemplo para tentar entender melhor a relação entre essa notação decimal ponto e os bits que compõem esse número. Então, se considerarmos este IP 10.1.4.2, o primeiro octeto, no caso, antes do primeiro ponto, é o 10. Então, lembrando, ele tem 8 bits em cada posição, ou em cada octeto. Então, antes de cada ponto são 8 bits. E aqui, para representar 10, o decimal 10 com 8 bits, é esta representação que nós estamos vendo aqui em destaque. O segundo octeto, a mesma coisa. O número o decimal é o 1, e para representar 1 com 8 bits, temos esta representação em destaque aqui. Da mesma forma, o 4, o terceiro octeto, é representado com essa quantidade de bits. E, por fim, o número 2, que é o quarto octeto, ou o último octeto, é representado por essa notação
binária que vocês estão vendo aí. Então, o endereço IP, apesar de nós interpretarmos apenas estes números na notação decimal ponto, na hora da constituição de uma rede, da divisão em sub-redes, que nós vamos ver ainda nesta aula, nós temos que considerar os números binários para poder entender qual é o limite ou o tamanho daquela rede. Então, considerando os 32 bits dos endereços, nós temos uma parte que é destinada à identificação propriamente da rede, que é o NetID, e uma outra parte seria a identificação dos hosts, né, dos dispositivos, que seria o Host ID. Então, nós poderíamos dividir em duas partes, né, a parte de redes e a parte de hosts. Então, nós temos a possibilidade de determinar uma quantidade específica de bits para a parte de rede e uma outra quantidade para a parte de hosts. Sempre lembrando que a soma das duas tem que compor 32 bits, não mais e nem menos. Então, os endereços IPs eles podem ser organizados em um modelo que é baseado em classes, que seria o Classful, e um outro modelo que não se baseia em classe, que normalmente nós chamamos de CIDR, em que esse aqui nós temos a máscara de rede indicando o tamanho ou o limite dessa rede. Então, nós inicialmente vamos iniciar o estudo do Classful, né, em que nós temos 5 classes de IP, que é a classe A, B, C, D e E. E essas classes elas têm tamanhos pré-determinados. Então, vamos entender aqui como é que é a organização ou essa classificação em classes. Olhando aqui para os octetos do endereço IP, nós temos os 4 octetos representados. E o endereço que compõe a classe A, ele obrigatoriamente no primeiro octeto tem que ter o bit 0 para pertencer a essa classe. Então, todos os endereços IPs que começam com 0 e assumem qualquer outro valor neste primeiro octeto aqui, estão enquadrados nos endereços de classe A. Então, neste caso aqui em específico, nós temos 126 redes e cada rede ela poderia ter 16 milhões, né, de hosts. Ou seja, nós estamos utilizando apenas o primeiro octeto para definir o número de redes e o restante dos bits, né, no caso 24 bits, de cada estação. Então, a faixa de endereços possível de assumir aqui no classe A seria partindo da rede 1.0.0.0 até a 126.255.255.255. Lembrando que no classe A nós só estamos utilizando o primeiro octeto para identificar a rede. Então, a máscara nesta classe aqui, normalmente nós representamos desta forma aqui, que é o 255.0.0.0. Ou /8. /8 seria indicando que os 8 primeiros bits são para a rede e o restante seriam para hosts. Tá? Então, quando vocês utilizarem esta máscara aqui, vocês vão saber automaticamente que o primeiro octeto está sendo utilizado para a rede. O classe B, o espaço de rede já aumenta um pouquinho mais e o espaço de hosts diminui um pouquinho mais. Então, neste caso aqui, os 2 primeiros octetos servem para identificar a rede, entretanto, eles têm que obrigatoriamente começar com bits 1 e 0. Né? Nos 2 primeiros bits tem que ser 1 e 0. O restante pode assumir qualquer valor. Então, neste caso aqui, nós temos substancialmente mais redes, né? Porque lembra, o espaço de redes foi aumentado. Então, aqui temos 16.384 redes. E em cada rede nós temos menos hosts, nesse caso 65.534. Ou seja, nós aumentamos o tamanho da rede e diminuímos o espaço de hosts. Então, ficam menos hosts por rede. Então, a faixa de endereço da classe B parte do 128.0.0.0 até a 191.0.0.0. Lembrando que, neste caso, a máscara seria 255.255.00 ou /16. Então, percebam que, ao usar essa máscara, você está determinando que os 2 primeiros octetos, né, são efetivamente utilizados para a rede. Né? 16/16 aqui indica que eu estou utilizando 8 mais 8 bits, né? 16 bits. Os outros 16 sobram para o espaço de hosts. Já o classe C, ele aumenta ainda mais o tamanho do espaço de redes, ou seja, desta vez nós estamos utilizando 3 octetos,
Entretanto, os 3 primeiros bits desses 3 primeiros octetos têm que ser 0. Então aqui nós temos 2 milhões de redes, só que cada rede só comporta até 254 hosts, que este é o tipo de endereço mais comum que utilizamos nas nossas residências. Então a faixa de endereço disponível aqui na classe C é 192.0.0.0 até a 223.255.255.0, com a máscara, que é esta aqui, 255.255.255.0 ou /24. Lembrando, /24 indica que eu estou utilizando 24 bits apenas para os hosts de redes, ou seja, os 3 primeiros octetos, ok? Temos a classe D, que ela é uma classe especial, né? Neste caso nós não temos divisão entre espaço de redes e espaço de hosts. Ela é utilizada para multicast, que nada mais é do que a criação de grupos, né? Existe um endereço único, em que quando você envia informação para esse endereço, ele vai ser distribuído ou encaminhado para um grupo de outros dispositivos na rede. É como se fosse um grupo de IPs. Então, o que representa, o que caracteriza o endereço da classe D é o início dos 4 bits sendo 0. Os demais bits podem assumir qualquer valor. Então, neste caso, não temos redes, né? Apenas temos 268 milhões de endereços, né, neste grupo. E a faixa ela varia dos 224.0.0.0 até 239.255.255.255. E a última classe, a classe E, ela ficou eternamente reservada para o uso futuro. Nós já estamos migrando da versão 4 para a versão 6 do IP, e aí continua não sendo utilizado. Ele foi poupado para uso futuro, mas acabou ficando só no projeto. Então, desta forma, os 4 primeiros bits que identificam o endereço desta classe, são quando todos eles são uns, 411. E aí temos também 268 milhões de endereços neste grupo, só que a faixa ela começa em 240.000 até o 255.255.255.254. Então, para entender como é que se chega àqueles cálculos, né, tantas redes e tantos hosts por rede, nós temos esta tabela aqui que ilustra como é que é feita essa obtenção desses valores. Então, vamos começar aqui, por exemplo, olhando para o classe A. O classe A nós temos 8 bits, que é o primeiro octeto para a rede, e 24 bits, os restantes dos octetos, para hosts, ou seja, 8 para a rede e 24 para hosts. Sendo que o primeiro octeto ele tem que começar com o primeiro bit 0. O restante do octeto pode ser qualquer valor. Então, quantos bits eu preciso para identificar a rede desta classe aqui? Apenas um, que é este primeiro bit aqui, que é o 0. Então, temos um octeto com 8 bits, mas eu vou gastar 1 bit para identificar a rede. Então, eu faço aqui 8 menos 1, 7. Então, eu só posso utilizar 7 bits para determinar a quantidade de redes que eu tenho disponíveis. Então, eu uso a notação 2 elevado a n, em que n é, lembrando-se, a base binária, certo? N é o número de bits que você precisa utilizar. Então, aqui nós teríamos 2 elevado a 7. Entretanto, há uma ressalva aqui na classe A, em que a rede, que eu coloquei aqui embaixo, a rede 000, ela não é utilizada. Não sei se vocês se recordam, quando eu mostrei aqui o exemplo, a rede ela apenas começou na 1, ou seja, a rede 0 era completamente desprezada. E também a rede 127.000, ela não está englobada aqui, embora ela também, seguindo a ordem aqui dos números do início, né, do octeto com 0, o 127 estaria enquadrado dentro desta faixa aqui. Entretanto, eles têm um uso especial, no caso o 127.000. O 000 ele não é utilizado, e o 127.0.0.0, na verdade é uma faixa maior, né, eu vou explicar mais adiante, ele é utilizado para loopback, né, para localhost, ou seja, para a comunicação da máquina com a própria máquina. Então, por isso que nós tivemos que colocar aqui 2 elevado a 7 menos 2, estamos excluindo a rede 0 e a rede 127. Então, o total de redes possíveis de classe A são 126 redes. E aí, nós agora podemos fazer a mesma notação, 2 elevado a n, para descobrir a quantidade de hosts que temos
por cada uma destas 126 redes. Neste caso, nos sobraram aqui 24 bits de hosts, fazemos 2 elevado a 24 e tiramos 2. Por que 2? Porque toda a rede ela sempre vai desperdiçar 2 endereços, que é o primeiro e o último daquela faixa. O primeiro porque ele identifica a própria rede, é como se fosse um endereço de rede. Ele não é um endereço que você pode utilizar no seu dispositivo, ele só identifica que é aquela rede. E o último você também não pode utilizar para colocar no IP de uma máquina, mas ele é um endereço de broadcast. É aquele endereço que eu posso utilizar para enviar uma mensagem para todos os dispositivos que estão na minha rede. Então, se eu fizer um endereçamento, mandar minha mensagem com base nesse endereço de broadcast, todo mundo vai receber na rede a minha mensagem, não tem um destino fixo. Então, por isso que nós vamos sempre subtrair 2 desse total aqui. Então, acabamos obtendo esses 16 milhões. Na classe B e classe C, o mesmo raciocínio. Então, na classe B, temos 16 bits de rede, 16 para hosts. Gastamos aqui 2 bits no primeiro octeto para identificar a rede, né? Tem que começar com 1 e 0, como estamos vendo aqui, 2. Então, fazemos o mesmo princípio. Eu estou usando 16 bits, eu retiro 2 para identificar essa rede, me sobram 14. Então eu faço aqui 2 elevado a 14, eu tenho 16.384 redes, e aqui o mesmo princípio, eu estou utilizando 16 bits para host, eu faço 2 elevado a 16, retiro 2, lembrando, IP de rede e IP de broadcast, né, que ele não pode utilizar, e me sobram 65.534. Então cada uma dessas 16 mil redes posso ter 65.534 IPs ou 65.534 hosts, como preferir. E aí na classe C, eu tenho 24 bits para identificar espaços de redes e 8 apenas para identificar os dispositivos. Então eu utilizo 3 bits do primeiro octeto, que é este 110. Então estou gastando aqui 3 bits, vou ter 24 menos 3, dá 21, faço 2 elevado a 21, vou obter 2 milhões de redes. Me sobraram 8 para o espaço de host, então é 2 elevado a 8 menos 2, né, daria 254 IPs válidos, né, ou hosts válidos em cada uma destes 2 milhões de redes. Então, para obter essa quantidade de dispositivos e de redes, nós procedemos dessa forma como está ilustrado aqui nesta tabela. Então, como eu tinha falado a vocês, existe o endereço de rede e o endereço de broadcast, que nós vamos agora abordar como endereços especiais. Então, o endereço de rede, ele identifica a própria rede. É como se fosse, eu preciso me comunicar com aquela rede, mas eu não vou mandar para aquele endereço. Tá? É só um identificador. Ele não representa uma interface específica. Tá? Então, ele normalmente é representado quando todos os bits do host ID, ou seja, a parte final do endereço, são 0. Então percebam, se a gente for olhar para o classe C, aqui representado por este IP, o último octeto, quando for tudo 0, ele está indicando que é o endereço de rede. Já no classe B, lembrando, nós temos 16 bits de rede e os outros 16 de hosts. Então, quando todos os 16 de hosts forem 0, né, acaba resultando aqui em 00, estamos propriamente falando do endereço de rede. Já no classe A, acaba aumentando. Eu tenho menos bits de rede, no caso 8 bits de rede, e os restantes 24 são de hosts. Então, quando todos esses 24 bits forem 0, eu estou propriamente falando de um endereço de rede. Já o endereço de broadcast, conforme eu falei, é aquele endereço que você pode utilizar para enviar a mensagem para todos os dispositivos da sua rede, é o inverso aqui do endereço de rede. Então, o endereço de rede é sempre o primeiro, quando tudo é 0, e o endereço broadcast é sempre o último, quando tudo é 1. Então, seguindo o mesmo princípio, olhando para o classe C, quando todos os bits do último octeto forem 1, resulta aqui em 255, então nós estamos falando do endereço de broadcast desta rede aqui. Já no classe B, nos últimos 2 octetos, quando tudo for 1, vai resultar aqui também em 255, 255, estamos falando do endereço de broadcast e o mesmo idem, né, aqui para a classe A, em que os 3 últimos octetos, no caso de espaço de hosts, tem que ser tudo 1, e aí ele acaba representando o endereço de broadcast daquela rede. Existem ainda 2 outros endereços especiais que eu ainda não comentei, que são o broadcast limitado, em que ele é representado por todos os bits de todos os octetos como 1.
Então resulta nesse endereço aqui, 255.255.255.255. Então este endereço aqui, ele é normalmente utilizado em casos em que você ainda está entrando na sua rede e você ainda não tem um endereço IP. Então, por exemplo, quando você vai em busca de obter um endereço IP na sua rede, você vai enviar mensagens endereçadas a esse endereço aqui, que é para ver se você encontra alguém que possa lhe fornecer esse endereço IP. Claro que isso vai ser feito, né, com base no protocolo DHCP que nós vamos estudar mais adiante. Então, você enviou uma mensagem para este aqui e todos vão receber. Se alguém lhe responder com a informação, aí você começa a aprender, né, os endereços IPs, qual é o endereço de IP, qual é a máscara da sua rede, no caso, qual é a classe, né, que o seu IP pertence, e aí você assume e passa a utilizar o endereço de broadcast que a gente viu aqui no exemplo. Então, quando eu já começo a fazer parte da minha rede, eu deixo de utilizar o endereço de broadcast limitado e passo a utilizar o endereço de broadcast específico da minha rede. O recurso é o mesmo, você acaba conseguindo enviar a informação para todo mundo na sua rede. Porque o nome deste recurso aqui é broadcast limitado, ele não vai sair para além da sua rede, apesar de você estar enviando para todo mundo sem distinção. E o outro endereço especial é o endereço de loopback, que é muito conhecido como endereço de localhost. É aquele que é utilizado para você enviar mensagens para o seu próprio computador. Normalmente utilizamos isso aqui para fazer alguns testes de comunicação. A faixa que é possível utilizar para o endereço de loopback é a partir do 127.0.0.1 até o 127.255.255.254. Então, qualquer um destes endereços IP aponta para a sua interface loopback. Nós podemos ilustrar isso aqui no terminal. Então, se eu fizer 127.0.0.1, eu estou fazendo um ping para o meu próprio computador. Eu posso utilizar qualquer IP daquela faixa, conforme eu mostrei agora há pouco, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 127.255.250.210. Ele vai acabar pingando a minha própria máquina. Então, qualquer IP dentro daquela faixa que está aqui apresentada vai fazer o mesmo propósito, sempre se comunicar com a sua própria máquina. Então, vamos olhar aqui dois exemplos de dois endereços IPs, né, que eu tenho representado aqui, que é o IP de um computador A e o IP de um computador B, em que o IP A ele é o 200.18.171.37, e o IP B seria o 200.18.171.148. E abaixo deles estão representados os seus números binários, os seus respectivos números em binário. Então, como é que a gente vai determinar a classe desses endereços IP aqui, para a gente saber se eles estão na mesma rede, né? Se eles pertencem à mesma rede ou não? Então, nós precisamos olhar para os primeiros bits aqui. Então, nós aqui estamos vendo que os três primeiros bits são 1, 1, 0. E isso aqui representa um IP da classe C, né? Como nós vimos agora há pouco, começando nos três primeiros octetos, os três primeiros bits sendo 1, 1, 0, então nós temos uma garantia de que isso é um IP da classe C. Entretanto, ficamos com a pergunta, como é que eu vou saber então que eles estão na mesma rede? Ora, se nós sabemos que os IPs são da classe C, nós temos os três primeiros octetos, como destacado aqui na cor verde, nós temos esses três primeiros octetos como os identificadores de rede, né? O NetID, ok? Então, se o NetID deste IP é 218.171 e do outro também é 218.171, então eles estão propriamente na mesma rede, ok? Porque é exatamente igual. Se houvesse alguma diferença entre qualquer um desses octetos aqui, de qualquer valor que assumisse aqui, aí eu não poderia dizer que eles estão na mesma rede, dado que nós estamos usando um IP classe C. Tá bom? Então, o que vai identificar efetivamente o endereço do computador A e o endereço do computador B é a parte que sobra aqui. Neste caso, o computador A acaba em 37 e o computador B acaba em 148, certo? Então, estes dois dispositivos eles estão na mesma rede e eles conseguem se comunicar diretamente sem ter que recorrer a nenhum recurso adicional, como um roteador, por exemplo. Então, agora iniciando o estudo do modelo sem classes, né, que é conhecido como CIDR, ele permitiu uma forma da gente ter mais flexibilidade no tamanho das redes. Percebam que o modelo baseado em classes, o tamanho das máscaras, né, o tamanho do número de bits que fica reservado para a parte de rede,
ele é limitado. Então, classe A você só pode utilizar os 8 primeiros bits. No classe B você fica apenas utilizando 16 bits. No classe C, 24 bits. E aqui no CIDR nós temos a total liberdade para determinar a quantidade de bits que nós precisamos utilizar para o espaço de redes. E além disso, ainda temos a capacidade de utilizar a parte do espaço de hosts para fazer subredes, né, ou divisões em redes menores. Nós vamos supor que tenhamos uma rede muito grande, com alguns milhares de IPs, e queremos dividir em partes menores. Então nós podemos pegar emprestado uma parte dos bits da parte de hosts e utilizar para a rede, né? No caso aqui seria uma soma, né, de rede mais subrede, constituindo toda a parte do NetID. Então essa determinação do tamanho da rede, como eu já havia comentado, ela é baseada em máscaras de rede. Então a máscara de rede nada mais é do que identificar o tamanho dessa rede, certo? O NetID. E por consequência, né, você sabendo o tamanho do identificador de rede, você acaba sabendo também o tamanho do host ID. Por quê? O endereço IP ele tem 32 bits no total. E aí, se você tem uma quantidade fixa do tamanho de rede, você vai deduzir a quantidade que te falta para compor esses 32 bits. Então a composição da máscara basicamente é assim. A parte do NetID, né, que são os primeiros bits daquele endereço, né, no caso da máscara, eles são todos definidos como os bit 1. E a partir do momento que o bit 1 se transforma em bit 0, né, como estamos vendo aqui no exemplo, já estamos entrando na parte de hosts. Então basicamente é assim, o NetID é tudo bit 1 e o host ID é tudo bit 0. Tá? Então nesta representação aqui, uma anotação como exemplo, temos uma máscara 255, 255, 2550. O que isso significa? Que o primeiro octeto, todos os bits são 1, o segundo octeto, todos os bits são 1, o terceiro também, no quarto é 0, que é o que nós estamos vendo mais ou menos aqui. Então aqui nós temos 24 bits setados em 1 e 8 bits setados em 0. Então todos os que são 1 são espaços de redes, todos os que são 0 são espaços de hosts. Nós também no CIDR temos a representação por barra, né, barra 8, barra 24. Aqui nada mais é do que a quantidade de bits que estamos utilizando para a rede. Então, barra 8 seria só o primeiro octeto todo em 1 e o restante dos octetos tudo em 0. Então, seria 255.0.0.0. Já o barra 24 é exatamente essa representação que nós estamos vendo aqui, que os 24 primeiros bits são 1s e os últimos 8 são 0. Então, para tentar ilustrar aqui um pouco melhor, vamos considerar um exemplo de uma rede com a seguinte máscara. Então, temos aqui 192.168.100.0 barra 22. Então estou dizendo aqui que os 22 primeiros bits deste endereço aqui são o meu endereço de rede. E os últimos 10 são os endereços de hosts. Então a rede ela é composta, né, fazendo aqui a divisão, ela é composta desde 192.168.100.0 até 192.168.103.255. Então nós podemos entender isso da seguinte forma. Eu estou representando aqui o endereço IP, ok, em número binário, que o primeiro octeto ele não muda, o segundo octeto também não muda, e o terceiro octeto ele só vai mudar a partir deste bit em diante. Por quê? Se formos contar, né, nós aqui falamos que temos 22 bits, esses 22 primeiros bits aqui são referentes ao espaço de rede. Então nós contamos aqui 8, mais 8, 16, mais 6 para dar 22. Então daqui para trás é a parte de rede. E daqui para frente em destaque em vermelho seria a parte de hosts. Aqui está representado como XXX, porque esses X eles vão assumir uma sequência de valores partindo do 00 até 11. Ou seja, quando tudo aqui for 0, é o primeiro endereço IP daquela rede. Então é esse que vocês estão vendo aqui. 192.168.100.0. Quando tudo aqui, aí vai começar a sequência. 00001, 00010, 00011 e assim vai crescendo até todos estes valores serem 1. E aí acaba representando este endereço IP aqui que vocês estão vendo. 192.168.103.255.
Vamos tentar fazer um exercício aqui para tentar deixar mais claro ainda essa questão de como é que a máscara ela consegue delimitar o tamanho daquela rede. Então, neste exemplo aqui, nós vamos considerar este endereço IP 10.13.98.128 com uma máscara /26, ou seja, nós estamos utilizando 26 bits para o espaço de rede e apenas 6 para o espaço de host. E aí eu faço aqui algumas perguntas que eu gostaria de dividir essa rede em 4 sub-redes de tamanho igual. Então, qual seria a máscara que eu poderia utilizar para fazer isso? Depois eu queria saber quantos computadores eu vou poder utilizar em cada sub-rede, quais são os IPs dentro dessas sub-redes e identificar, obviamente, o endereço de rede e de broadcast de cada uma delas. Então, antes de responder essas perguntas, precisamos analisar o endereço IP e a máscara. Então, a máscara, como eu disse a vocês, ela é /26. /26 ela é representada por este endereço aqui, 255.255.255.192. Como é que nós podemos descobrir esta representação decimal ponto? Basta analisarmos a notação binária. O que eu disse aqui? São 26 bits uns para representar espaço de rede. Então, contemos 8 bits 1, mais 8 bits 1 dá 16, mais 8 bits 1 dá 24, faltam 2, esses dois aqui, para compor os 26 bits. Ou seja, todos esses bits aqui setados em 1 vão ser a nossa máscara, né? A parte de definição da rede. Então, se você for converter essa notação binária em decimal, esses 8 bits 1 viram 255, esses 8 outros bits 1 viram 255, aqui idem. Entretanto, esta notação aqui, 11000, vira 192. Então, esta minha máscara aqui eu obtenho analisando esses números binários, esses bits. E o endereço IP da mesma forma. Então, eu olho aqui, o 10.13.98.128 eu represento dessa forma. O endereço 10 é esta representação aqui para 8 bits, o 13 é esta representação aqui, o 98 é esta representação aqui, e o 128 é esta representação aqui. Então, eu vou passar uma dica aqui para vocês para facilitar essa conversão de binário para decimal. Então, se nós formos considerar o número 10, né, ele está representando por 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, se nós fizermos esta tabelinha aqui, que nós temos 8 bits, né, estamos trabalhando com base binária, né, então nós podemos deduzir o seguinte: se estes valores aqui, que são as posições de cada bit, forem somadas, você consegue obter aquele valor. Então, por exemplo, a gente está querendo obter o número 10, ok? Então, obviamente que o número 10, 128 é maior do que 10, então ele vai ser bit 0. 64, idem. 32, idem. 16, idem. Opa, mas o 8 é menor que 10, então eu posso colocar o bit 1 aqui, indicando que eu tenho 8, né, na minha posição, que é 2 elevado a, no caso, a quarta posição, aqui lembrando, posição 0, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 dá 8. Em seguida, 8 mais 4 dá 12, é maior, então aqui é 0, certo? 8 mais 2, opa, dá 10, então eu coloco bit 1. 8 mais, eu já consegui obter os 10, então aqui é 0. Então, se você colocar sempre esta tabela e preencher os valores daquele número binário, você fazendo a soma, ó, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 0 vezes 4 dá 0, 1 vezes 8 dá 8, 8 mais 2, 10. Então, nós conseguimos ter esta representação do número 10 em binário. Vamos ver outro exemplo. Se eu quiser obter, por exemplo, 98, vamos fazer agora diferente, eu quero obter 98. Então, 128 é maior do que 98, 64, ele é possível, né, porque é menor. Então, temos 64, 64 mais 32 também dá certo, dá 96, né, mas aí 96 eu não posso somar 16, então é 0. Não posso somar 8, não posso somar 4, opa, posso somar 2, não posso somar 1 porque já tinha conseguido alcançar
98. Então, o 98 ele é representado por esta sequência: 0110, 0010. Vamos olhar lá no slide. 98 é 0110, 0010. Ou seja, conforme eu fiz aqui esta tabela, vocês conseguem fazer nos dois sentidos, seja determinar o endereço, o número decimal, seja determinar o número binário. Só lembrando que esta representação 128, ela nada mais é do que 2 elevado a 7, ok? Lembrando que aqui estamos trabalhando com números binários, é tudo potência de 2, então nós, começando aqui do mais significativo ao menos significativo, representamos dessa forma: 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e aqui 2 elevado a 0. Então, a posição menos significativa é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí é sempre na base de 2. 2 elevado a 0 dá 1, como estamos vendo aqui. 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 a quarta 16, 2 a quinta 32, 2 a sexta 64 e 2 a sétima 128. Tá? Então, desta forma, vocês memorizando esta ideia de tabela, vocês rapidamente conseguem fazer essa conversão decimal binário, binário decimal. Então, dando continuidade aqui para responder a primeira pergunta, qual é a máscara de subrede que devo utilizar para dividir em 4 subredes de tamanho igual? Então, primeiro precisamos entender o que seria dividir em 4 subredes de tamanho igual. Na realidade, a gente vai pegar o espaço de hosts, né, que nos sobrou, que são 6 bits, né, lembrando, a gente tem 26 para a rede e sobraram 6 para hosts. Eu vou pegar desses 6 que sobraram e vou precisar de uma quantidade x para representar 4. Então, como estamos na base binária, base 2, é 2 elevado a n. 2 elevado a n tem que ser igual a 4. Qual seria esse n? Seria 2. Então, eu preciso pegar emprestado 2 bits desse espaço de 6. Então, para fazer as 4 subredes, eu pego esses 2 para poder identificar cada uma rede. Então, a primeira rede vai ser a 00, a segunda rede é a 01, a terceira rede a 10 e a quarta rede a 11. Então, o que isso representa? Vamos olhar aqui, baseado no endereço IP, ok? Aquele que acabamos de analisar. Os últimos 6 bits, eu vou pegar emprestado estes dois aqui. Como estamos vendo a representação aqui abaixo. Ó, esse XX em vermelho são os 2 bits que eu precisei roubar ou pegar emprestado dos 6 disponíveis. E me sobram 4, né, nessa outra cor, roxo, me sobram 4 para indicar os hosts em cada uma das subredes. Então, quando o XX aqui for 00, eu vou estar olhando para a primeira subrede. E a primeira subrede vai assumir valores do 0000 até 1111. Ou seja, 00001, 00010, toda a contagem binária partindo de 4 zeros até 4 uns. A segunda subrede vai ser quando o XX aqui assumir 01. Então aqui vai ser 01 e a contagem dos 4 últimos bits também vai ser a mesma coisa, desde o 000 até 1111. A terceira rede e a quarta, a mesma coisa. Quando o XX assumir aqui 10, vai fazer a mesma contagem. E quando a quarta rede assumir 1 aqui no XX, todos também vão fazer essa contagem. Então, acabamos por determinar qual é o tamanho, ou melhor, a quantidade de bits que cada uma dessas redes vai utilizar. Então, a máscara ela vai crescer em 2 bits, né? Porque tínhamos uma máscara que determinava o tamanho de uma rede, e nós agora estamos quebrando essa rede em tamanho menor, em tamanhos menores. Então essa máscara ela cresce, porque estamos aumentando o espaço de redes e diminuindo o espaço de hosts. Então vamos ter mais redes e menos hosts. Esse é o princípio. Então neste caso aqui, olhando para a nossa máscara original, nós olhamos que ela tinha apenas um 1 no último octeto. Nós pegamos emprestados mais 2, né? Nós tínhamos máscara barra 26, vamos precisar de 2 bits para fazer as 4 subredes. Então a nossa máscara ela vai acrescentar mais 2 uns aqui. Lembrando, máscara
A determinação do espaço de redes é quando todos os octetos são representados em 1. E o restante é o que faz o espaço de hosts variar. Okay? Então ela é uma máscara barra 28. Fazendo a conversão barra 28, nós obtemos 255, 255, 255, 240, que basicamente é colocar estes valores aqui lá naquela tabela de conversão binário-decimal, decimal-binário que eu acabei de ilustrar para vocês. Então, como eu disse agora há pouco, o valor XX vai assumir esses valores para identificar cada uma das redes, 00, 01, 0 ou 11. Então, respondendo aqui a pergunta, a máscara que a gente deve utilizar é uma barra 28 ou, na notação decimal, seria 255, 255, 255, 240. Então, quantas máquinas cada rede vai poder ter, né? Cada uma dessas 4 redes que nós dividimos agora. Ora bem, se nós tínhamos uma máscara barra 26 e sobravam 6 bits para hosts, nós agora usamos 2 desses 6, nos sobraram 4 bits para hosts. Fazendo o mesmo princípio, 2 elevado a n, que seria 2 elevado a 4, nós vamos ter 16 máquinas no total, ou seja, cada subrede pode ter até 16 hosts. Entretanto, como eu falei agora há pouco, nós temos aqueles 2 endereços especiais, que é o endereço de rede e o endereço de broadcast. Eles não devem ser contabilizados. Então nós precisamos fazer essa conta que é 16 menos 2, tiramos esses 2 endereços. Na prática, só vamos poder ter 14 endereços, né, em cada uma das redes. E aí agora vamos responder quais seriam as faixas de cada subrede. Ora, como eu disse a vocês, a primeira rede é quando esses 2 bits aqui forem 00. Os demais bits aqui representados em XXX vão variar do 000 até 111. Então você colocando cada um dos valores aqui, você vai obter o intervalo do 10, 13, 98, 128, que é a primeira rede, até 10, 13, 98, 143. Então, todos os endereços que ficarem dentro deste intervalo aqui estão na subrede 1. O mesmo princípio se aplica na subrede 2. Olha aqui o valor 01, né, identificando a segunda subrede. E os últimos valores eles vão assumir, né, a mesma sequência, do 000 até 1. Então, convertendo aqui os binários em decimais, vamos ter então a rede começando 10, 13, 98, 144. Percebam que não há sobreposição, ok? É uma sequência. Então essa segunda rede vai ser do 144 até o 159. A terceira rede é o mesmo princípio, né? Estes 2 bits aqui seguindo a sequência 000110 é a terceira rede. Os últimos 4 bits também sofrem essa variação do 0001 até o 11 e vamos obter esse intervalo, né? Que é do 160 até o 175. E a quarta rede, o mesmo princípio. Chegamos ao fim com os 2 bits aqui setados em 1 em 1. Os últimos 4 também seguem aquela sequência e aí vamos obter os endereços 176 até 191. Okay? Então estas são as faixas de cada uma das 4 subredes que podemos utilizar. Entretanto, foi pedido na questão quais são os endereços de rede e os de broadcast. Como eu disse na explicação agora há pouco, os endereços de rede são aqueles em que no início daquele espaço de hosts é quando os bits são todos zeros. Então, o primeiro endereço de rede da primeira subrede é quando acaba em 128, ou seja, quando os 4 últimos bits estão todos setados em 0. A segunda subrede é a mesma coisa, acaba em 144. A terceira, 160. E a quarta, 176. Já o endereço de broadcast é quando todos os últimos bits, né, do espaço de hosts estão setados em 1, ou seja, seriam os últimos endereços daquela faixa. Então, na primeira rede, o endereço de broadcast acaba em 143, na segunda, 159, da terceira, 175 e da quarta, 191. Ok, pessoal? Então, basicamente, isso aqui é só uma introdução ao endereçamento e o cálculo de subredes do IPv4, e nós vamos fazer mais exercícios ao longo das próximas aulas para vocês poderem ter essa vivência de como é que se calcula e como é que se determina uma máscara e esse espaço de endereços de cada rede. Okay? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês por hoje. Valeu!